de estarmos com Deus, em Deus, herdeiros de Deus, com a nossa vida salva. O Ares até falou a respeito aqui, isso no primeiro século da igreja, criou-se até uma situação interessante de pagamento de passagem diretamente para o céu, né? A igreja dita romana, que assimilou alguns conceitos da igreja de Cristo do primeiro século e transformou para favorecer os interesses daqueles que estavam em posição de autoridade, instituíram que aqueles mais ricos, mais abastados, poderiam comprar uma passagem direta para o céu através de indulgências, né? Então o sujeito podia pecar, fazer o que bem entendesse, mas ia lá, pagava o preço, em dinheiro, claro, dinheiro, pagava e comprava uma passagem, depende do dinheiro, de primeira classe, de executiva, ou então, como dizem os amigos da aviação, na classe cachorro. Sabe qual é a classe cachorro, não? É o pessoal da cozinha, os que vêm ali atrás. Somos nós, quando viajamos assim, a maioria de nós. Mas depende do dinheiro, você podia ir de primeira classe, podia ir de executiva. Era assim que as pessoas entendiam. E era assim que elas foram ensinadas. E alguns de nós, ainda hoje, num conceito semelhante, têm a impressão de que tem um valorzinho um pouquinho a mais. E é um queridinho especial de Deus, ou tem aí um olhar diferenciado de Deus para si mesmo, para a sua própria vida. Mas isso não é verdade. Nenhum de nós mereceu isso. Nem os mais abastados, nem os menos abastados, nem os mais santinhos e brilhantes, nem os menos brilhantes e santinhos. Nenhum de nós mereceu esse amor descrito em João 3,16. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, não tivesse mais sofrimento, não passasse mais por sofrimento, por dor, mas nele tivesse vida e vida eterna. Lendo isso, nós dizemos, uau! Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. Isso é algo que, para nós ocidentais, tem um significado diferente do que para os orientais. E só para a gente estabelecer um conceito, Jesus originalmente, ele veio e pregou para os judeus. Ele veio como o Messias do povo de Deus. E o povo de Deus é o povo judeu. E para que não houvesse nenhuma confusão em relação a essa pessoa tão importante, que faria a diferença maior entre a vida e a morte, entre a derrota e a vitória, entre a maior conquista do homem, Deus criou uma forma de o povo identificar esse Messias. Ele criou uma digital. Olha para a sua digital aí, dá uma olhadinha. Pode estar meio apagadinha, né? Umas mais usadinhas, outras menos usadinhas. Mas a digital, vocês sabem, nenhuma delas nas nossas próprias mãos, e nem a minha e nem a sua, elas são inconfundíveis. Por volta de, acho que 1904, 1905, elas passaram a ser usadas como identificadores. Acho que primeiramente nos Estados Unidos, se eu não me engano, como identificadores das pessoas. Então, quando alguém cometia algum crime, as pessoas eram identificadas pelas impressões digitais, porque a impressão digital é única. E qualquer impressão digital deixada na cena de um crime, ligava o crime ao autor,
a pessoa que cometeu o crime. Então tinha lá uma impressão digital que dizia a respeito daquela pessoa. Essa impressão digital é de fulano. Para que não houvesse confusão a respeito, Deus estabeleceu uma impressão digital que falava a respeito do caráter, a respeito da pessoa de Jesus, o Messias, que o povo de Israel, o povo hebreu, esperava. Aliás, continuam esperando grande parte deles até hoje. E só para sua cultura apologética, ou aqueles que se interessam na defesa de Cristo, da sua fé, defesa da fé em Cristo, nós temos no Antigo Testamento mais de 48, aproximadamente 48, são concluidamente estudadas 48 profecias messiânicas. 48 profecias que apontam para a vinda deste Messias, deste Redentor. 48. Esse Messias, ele era a expressão daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o plano de Deus. E o plano de Deus é que todos nós estivéssemos reconciliados com Ele, a começar pelo seu próprio povo, o povo judeu. A palavra redenção, eu até busquei aqui o que alguns dicionários dizem, só para vocês registrarem, aliás, para nós registrarmos e entendermos bem o contexto, porque quem entende o contexto entende melhor o texto. O significado de redenção, segundo um dicionário aqui, é o seguinte: é algo que ocorria quando um escravo era solto, lá no primeiro século. E ele era solto mediante a pagamento. Então, hoje, para nós podemos entender essa soltura da escravidão como o pagamento que Cristo fez por mim e por você. A nossa redenção, para que você pudéssemos ser livres, Deus teve que pagar um preço por mim e por você. Porque nós éramos escravos. Ou tem alguém aqui que não era escravo? Se você ainda não tem essa compreensão, venha conversar conosco, nós queremos esclarecer isso com você. Porque nós éramos escravos de inúmeras coisas. E eu posso me lembrar de algumas na minha vida, das quais eu era escravo. E que o Senhor me libertou. Coisas das quais eu dependia para o meu bem-estar. Para me sentir bem, tranquilo, à vontade. Algumas delas eu usava até como um respaldo para que as coisas fossem dar certo. Algum de vocês já foi escravo de superstição? Levanta a mão. Levanta aí, não precisa ficar com vergonha não. Aí, ó, eu fui. Eu era cheio de manias esquisitas. Meus amigos eu ia na casa dos meus amigos, eles já tinham que ficar muito bravo, porque a casa dele tinha umas 8 portas de entrada e saída. E ele tinha que decorar a porta que eu entrei, porque eu só saía pela porta que eu entrava. Alguém já fez essa coisa bacana? E achava que aquilo garantia a nossa amizade. Simpático isso, né? Troço mais idiota. Meia da sorte. Tem uns caras que têm uma meia fedorenta, toda rasgada, estrupiada, por quê? Que quando veste aquela meia os negócios dão certo, as coisas vão bem. O dia hoje vai ser um dia poderoso, porque eu estou com a meia da sorte. Nós depositávamos fé, esperança, em coisas absolutamente ridículas e inúteis. Nós dependíamos de coisas. Às vezes a gente se encontra viciado em coisas simples. Doces, refrigerantes, comida. Já viu alguém dependente de comida? É um troço complicado. Se o sujeito fica com fome, você sai de perto dele, porque o cara te pega e te arrebenta, porque ele quer comer.
Não é aquela fome natural para satisfazer o corpo, o saco vazio que não para em pé, como dizia minha avó. É aquela fome desenfreada, aquela dependência que a pessoa tem em comida, que todas as coisas emocionalmente que acontecem na vida dela tem que descontar na comida. Tem gente dependente da aparência. Já viram isso, não? Alguém já viu dependente de aparência? Eu vejo na minha academia todo dia. Eu amo me exercitar. Eu faço os exercícios aeróbicos, boa parte deles fora, mas os musculares, até porque na minha idade, os músculos costumam desaparecer, a gente precisa treinar eles bastante, né, para poder permanecer no lugar onde eles estão. Eu faço na academia. E é impressionante como o espelho está lá por um motivo específico, para que você faça o exercício de forma correta e não se machuque. E para que ele tenha eficácia quando você pratica. Mas, invariavelmente, os caras praticam o exercício e param e... O sujeito passa mais tempo no espelho do que praticando. E conversa, faz assim, ó. Faz assim. Eu falo, rapaz, que escravidão. E é uma ditadura de todos terem que ter o mesmo físico, né, o mesmo design. Eu não estou dizendo que é ruim você cuidar da sua saúde e ter um físico apresentável. Até porque, lembrando a todos, este corpinho e este corpinho não pertencem nem a mim e nem a vocês. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o dono e habita nele. E você coabita com o Espírito Santo neste corpinho, que às vezes você maltrata. E não é uma boa ideia você fazer uma má apresentação do Espírito Santo, certo? Podemos cuidar um pouco melhor dele para que a gente seja bem apresentado. É bom porque nos tempos de avivamento nós temos que ter fôlego. Tem que ter resistência para aguentar toda essa movimentação que a gente exerce. Mas Cristo veio para suprir todas as dependências e para nos libertar dessa escravidão que nós tínhamos em coisas que eu nem citei aqui para não suscitar a ninguém aqui algo que você já deixou para trás, tá bom? Porque tem coisas muito piores. Nós temos viciados em diversas coisas, em coisas do cotidiano, né? Alguns pensam que sexo é um negócio proscrito, proibido. Nada. Se fosse Cantares, não estava na Bíblia. Tá bom? Leia um dia e pense que também houve ali de Salomão uma dedicação a quem ele estava escrevendo. Ah, foi a Deus, é um paralelo. Mas primeiro ele escreveu para alguém, para uma mulher ali, e ele estava se declarando. Agora, tem gente que vai a psiquiatra porque se tornou viciado em sexo. E não importa quantas vezes, com quantos parceiros pratique, ainda assim, continua querendo. E isso é dependência. Dependência química. Álcool, drogas, dependência em jogo. Quem já não teve uma dependênciazinha na vida? Mas o Senhor veio e nos libertou de todas essas coisas. E eu citei algumas dessas coisas porque eram muito comuns ao povo judeu. Essas coisas que eu estou falando hoje eram muito comuns. Lembre-se que prostituição é a profissão mais antiga da face da terra. Jogo vem logo ali. E essa aparência aos outros, o judeu sempre gostou de parecer. Sempre. E aí foi criada uma identidade. Para que quando fosse liberto o povo, para quando nós fôssemos libertos, nós não fôssemos confundidos em quem seria o nosso libertador. E essas 48 predições a respeito de Jesus, é interessante citar aqui, elas são únicas, elas são, como eu disse, uma impressão digital. E é uma impressão digital tão impecável, tão de Deus, tão inconfundível, que é impossível, absolutamente impossível, que qualquer outra pessoa pudesse ter cumprido o que de Jesus foi dito. Então, como estatística apologética de vocês, como eu falei antes, essas
predições a respeito de Jesus, dessas 48, 8 delas, separadamente, 8 delas, foram estudadas por um matemático. E esse matemático, usando a calculadora, ele descobriu que a probabilidade de apenas essas 8 profecias, das 48, se cumprirem na mesma pessoa, é de 1 em 100 trilhões. 1 em 100 trilhões. Esse número, só com curiosidade, ele é milhões de vezes maior do que o total de habitantes que a Terra já teve. Esse mesmo matemático calculou que se você separasse o mesmo número de moedas de $1, 100 trilhões de moedas de $1, daria para cobrir todo o estado do Texas com mais de meio metro de altura de moeda. Agora, para você entender esse número e a probabilidade, imagine que você colocasse uma marca em uma das moedas de $1, desses 100 trilhões, e depois vendasse os olhos de alguém e pedisse para essa pessoa andar pelo estado inteiro e achar essa moeda marcada. As chances que ela teria de encontrar essa moeda são as mesmas chances que qualquer pessoa na história teria de cumprir pelo menos 8 das 48 profecias que o Messias cumpriu. É algo extraordinário. Extraordinário. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida encarnados. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pela redenção lá na cruz do Calvário. Redenção é algo poderoso. Nós vimos aqui durante esse mês todos os benefícios que nós temos quando nós aceitamos essa identidade de Cristo que nos comprou nas nossas vidas. Porque não adianta eu ser comprado por alguém e sair por aí vivendo a minha vida como se eu ainda fosse dono dela mesma. Porque eu vou continuar a praticar aquilo que eu praticava, vou continuar a fazer as coisas segundo o meu conceito, os meus planos, meu entendimento, necessidades e sonhos. Eu vou continuar praticando a humanidade que eu tinha. Mas se eu assumir a minha identidade em Cristo, eu sou transformado, meu destino é mudado. E como quem pertence a outro, eu não passo mais a fazer a minha vontade, mas passo a fazer a vontade do Pai. Um exemplo claro disso é que Jesus intercedendo por si mesmo, algumas pessoas pensam que Jesus não intercedeu por si mesmo, mas Jesus intercedeu por si mesmo. E um momento antes de que tudo do que nós estamos falando fosse efetivamente consumado, porque a crucificação não foi uma figura histórica, nem foi um momento colorido, foi algo que de fato alguém de carne e osso como eu e você passou, só que alguém especial, único, com uma impressão digital única. Nesse momento, Jesus chega um pouco antes de que isso acontecesse, ele vai orar à parte, e ele chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando Jesus afirma isso, ele está intercedendo por ele. Ele diz assim, olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, inclusive mudar o plano.
Mas eu entendo que não é essa a ideia, mudar o seu plano. Porque o seu plano é sempre eterno e perfeito. Então muda a mim. Começa comigo, muda em mim. E seja feita a tua vontade. Se é difícil para nós fazermos isso, imagine para Jesus. Não é muito fácil a gente chegar para Deus, muitas vezes, e ter que abrir mão de alguma coisa pela qual você lutou tanto, batalhou tanto, e que você chegou à conclusão de que você fez tudo isso em vão. O Espírito Santo está mostrando para você que aquilo ali não é, e você continua insistindo que é. A gente gasta mais tempo convencendo ou tentando convencer a Deus de que o nosso plano é bom, do que nós gastamos tempo entendendo que o plano dele é que é bom, perfeito e agradável. E como é que alguém que pertence a alguém pode chegar para aquele que é seu dono e dizer assim, não, do seu jeito não me agrada, tem que ser do meu jeito. É possível isso? Se você concorda que não é possível, é bom que a gente guarde isso, porque a gente tenta fazer isso o tempo todo. E a gente precisa lembrar dessas coisas. Porque o tempo inteiro a gente tenta contrariar essa situação. Alguns têm um engasgo para dizer que eu pertenço a Deus é meu dono. Deus é meu dono é difícil de sair. Jesus é meu dono. Aquilo dá uma gastura para sair da boca. Porque isso quebra o nosso coração, quebra as nossas expectativas. Quebra esse coração de pedra e cria um coração novo. Nós tínhamos uma moça no louvor da nossa igreja. E tem uma canção que fala de quebrar o coração, né? A começar em mim, quebra o coração. Essa moça entrou no meu dia no gabinete, bateu na porta, pediu licença e disse assim, eu não vou louvar mais se tiver esse cântico. Quando tiver, eu não vou louvar mais. Por que você quer isso? Não, porque eu não quero essa coisa de quebra coração, quebra em mim, que quebra o meu coração. Eu digo, querida, quebrar o coração é justamente nesse sentido. Tirar essa raiz de amargura que você está, essa prevenção, essa coisa pesada, e substituir por algo novo, por amor, alegria, paz. Comece em você, vai ser bom. Não, eu não canto, isso aí eu não canto e pronto. Então tá bom, então você não canta mais também e pronto. Estamos resolvidos. Quando quebrar o seu coração e você se converter, aí a obra da redenção vale para você. Porque nós cantamos aqui, de graça recebi. De graça para quem? Para quem? Para nós. De graça. É de graça. De graça porque alguém pagou o preço. Mas qual foi o preço que foi pago? Vocês se lembram do preço que foi pago por nós, não? Como eu disse para vocês, nós temos aí 48 predições, né? Do Antigo Testamento. Vamos ler aqui juntos duas delas? Podemos botar, vamos ler junto. Põe primeiro aí Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, por que ele intercedeu? Você diga para ela assim, ó, foi por mim. Tudo isso foi escrito a respeito do Messias. Tudo o que ele havia de passar, toda a obra da redenção. Mas como eu disse aqui antes, para nós foi graça, ou foi de graça, favor imerecido. Isso custou, mas de que forma isso custou? E para deixar mais claro ainda o preço, ou o valor desse preço pago, mais uma daquelas 48 predições, nós podemos ler aqui o Salmo 22, porque ele é bem específico, eu acho que talvez ele seja o mais próximo que eu e você vamos chegar da realidade, do valor do que foi pago por mim e por você, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade de ter a identidade de Cristo nas nossas vidas. De caminhar e andar segundo os planos e segundo a vontade daquele que nos comprou para si. Salmo 22 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo e entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Arreganham os beiços e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda.
Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos do meu corpo. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alongue de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente. Nós lemos isso e algumas coisas nos passam desapercebidos. Mas você sabe exatamente, precisamente, o preço que foi pago por você lá na cruz? Você tem noção disso, não? Alguém tem aqui? Deixa eu colocar para você aqui, para você sair daqui hoje um pouquinho mais valorizado do que você entrou. Porque se você tem dúvida do quanto Deus te ama e do sacrifício que foi feito por você, nós vamos aqui pensar nisso juntos. Eu tenho certeza que vocês não vão apreciar muito o que eu vou dizer, mas é bom que vocês saibam porque foi a pura verdade daquilo que estava predito e escrito. E como eu disse, tudo começou lá antes, naquele dia em que Jesus intercedeu por si mesmo, na véspera de ele ser preso, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, orando a Deus. E ele estava antevendo os fatos que iam acontecer, e todo o sofrimento, todo o preço que ele ia pagar por mim e por você, para que nós fôssemos remidos. Ele começa a orar a Deus e coloca essa primeira frase que eu disse para vocês anteriormente. E orando a Deus, ele começou a sentir tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele iria passar. E todo esse estresse, toda essa tensão que passou pelo corpo de Jesus, a Bíblia diz, fez com que ele suasse sangue. Esse fenômeno chama-se hematidrose. A hematidrose é o rompimento dos pequenos vasos capilares na pele. E uma quantidade de sangue não muito grande, ela se mistura com o suor e sai pelos poros. É um fenômeno razoavelmente raro, mas que acontece em casos de extremo estresse. Pessoas submetidas a um estresse extremo, se você pesquisar no Dr. Google, você vai encontrar pessoas que tiveram, manifestas em si mesmo, esse fenômeno chamado hematidrose. Só que esse fenômeno hematidrose, guarde bem, ele não produz só esse rompimento dos pequenos capilares. Isso cria
um desequilíbrio tão grande na pele da pessoa, que a pele ela aumenta a sensibilidade de 5 a 10 vezes. A sua pele passa a estar sensível de 5 a 10 vezes. E nós sabemos que depois disso, Jesus foi levado de fato para cumprir a sua pena. E a pena, o preço, era a cruz que nós cantamos aqui. E aí tudo aquilo que estava escrito aqui no Salmo 22, tudo aquilo que estava predito a respeito dele, a respeito do preço que ele havia de pagar por mim e por você, começa a acontecer. E não bastasse ele ter sofrido tudo o que sofreu, ele, antes da crucificação, como todo aquele que ia ser crucificado, ele foi passar pelas chibatadas. As chibatadas, elas eram um número de 39 estabelecidas. Só que dependendo do soldado romano, do executor, elas podiam passar um pouco mais. Se o cara estava de mau humor, ele perdia a conta e mandava mais chicotadas no condenado. E o chicote não é esse chicotinho que a gente vê, não. Só um chicote de couro. Ele tinha um chicote de couro que produz aqueles vergões, e na ponta ele tinha umas bolinhas de ferro. E essas bolinhas de ferro batendo, elas eram várias em cada ponta, elas provocavam enormes hematomas nas costas, que iam da região da nuca até mais ou menos debaixo das nádegas, aqui no começo da coxa. E junto com as bolinhas, tinham uns pedacinhos de osso, que eram colocados estrategicamente para que rasgasse a pele do condenado. 39 eram o número das chicotadas, das chibatadas, que, como eu disse, podia passar pela raiva de quem estava executando, 40, 45. A violência é tão grande, criada por isso, que a pele das costas, isso comumente, em mais de 90% dos casos, deixava a coluna exposta, as costelas expostas. No caso de Jesus, eles bateram tanto, que ele teve exatamente o 100% da situação. Ele ficou com costelas e espinha exposto do início, do final da nuca aqui, ou do início da nuca, como queira, até o final das costas, que é passando pela nádega no começo das coxas. Só para você ter uma ideia, 40 a 50% dos presos morriam aí. Não chegavam a ir à crucificação. Morriam desse martírio, desse castigo infligido. E nós sabemos que no caso dele, fizeram algo ainda complementar. Pegaram o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz, prenderam e fizeram com que ele carregasse isso, nessas condições excelentes que ele estava. A perda de sangue é monstruosa. E ele começa a sofrer um processo que chama hipovolemia. Hipo, falta. Vol, de volume. E emia, de sangue. Ele começa, pela perda de sangue, manifestar um aceleramento dos batimentos cardíacos, que na tentativa de compensar a circulação do sangue que vai escasseando, o batimento do coração começa a acelerar abruptamente. E é claro, alguém já tirou sangue aqui e já teve um desmaio? O meu filho, ele vai tirar sangue e eu tenho que ir com ele, com 27 anos, ele cai duro. Ele vê o próprio sangue e desmaia. Mas no caso de Jesus desmaio aqui, porque a perda de sangue era tão grande, que podia levar à morte também ali, no caminho. Mas o preço não parou por aí, não. Quando ele chegou lá, eles pegaram Jesus e começaram a prender Jesus no patíbulo. Porque a viga vertical já ficava estanque no lugar, ela estava ali presa fixamente. E os romanos usavam, em alguns castigos, cordas, em outros, pregos.
E eram pregos de ferro de 15 a 17 centímetros. A maioria das figuras que nós vemos explica de maneira errada, por entendimento errado da anatomia. Mão. Se Jesus tivesse pregado pelas mãos, como alguns mostram, com o peso do corpo dele rasgaria e iria cair da cruz. Só que mão, na anatomia da época, compreendia algo além da nossa mão. 2 dedos abaixo do punho é onde o prego ia ser colocado. Um prego de 15 a 17 centímetros. E para que ele fosse esmagado, como foi descrito no Salmo 22, alguém já bateu o cotovelo? Quem já bateu o cotovelo? No nosso cotovelo passa um nervo chamado nervo ulno. Dá um choque, que às vezes você não consegue mexer o braço. Já passou por isso? Então imagine que um nervo mais extenso vai até o punho. E ele era esmagado pelo prego. É como se você pegasse um alicate e apertasse e torcesse. Essa era a dor provocada quando o prego atravessava a mão ou o punho. Os dois. Não bastante, eles colocavam o preso na viga vertical. E aí eles faziam a mesma coisa nos pés, que também tinham a mesma inervatura afetada. E a mesma dor novamente era aplicada nos 2 pés. A sua dor do cotovelo é de 10 a 15 vezes menor do que a impingida pelo prego. E a pessoa é pregada na cruz, ou era pregada na cruz, de forma que o diafragma, ele não ficava em inspiração, com ar no pulmão. Não, ele ficava em expiração. E para a pessoa poder respirar, ela precisava fazer o quê? Se esticar. Cada vez que ele esticava, a dor nos pés era absurda. Lembre-se que uma vez colocado, o peso do corpo desconjuntava, como está descrito lá no Salmo, em até 15 centímetros os braços do ombro. E cada vez que ele fazia isso, toda a dor, alguém já deslocou o ombro, eu nunca, mas eu sei que é uma dor absurda, ele sentia dor nos 2 ombros. Vocês se lembram das costas, que estava toda exposta? Ela é esfregada na cruz, áspera, de madeira. Cada vez que se levantava, iria sendo esfregado. E a pessoa faz isso tantas vezes, quanto é possível aguentar, até que ela morra de acidose. A respiração da pessoa, a oxigenação, não é mais suficiente. Não há troca de oxigênio. E cria-se acidose, a pessoa morre sufocada. Eu não sou médico, não, mas tudo isso está descrito por uma das maiores autoridades médicas, um ultra PhD, que estudou detalhadamente tudo o que aconteceu. E no caso de Jesus, a perda de sangue, a baixa oxigenação e a dor e o estresse, e essa acidose, ela provoca em volta da pleura pulmonar e do membro da membrana que envolve o músculo cardíaco, um acúmulo de líquido. E esse líquido ajuda no sufocamento do condenado. E quando ele diz, na minha mão eu entrego o meu espírito, ele entregou a vida, ele não morreu. Supõe-se que foi no momento em que ele percebeu que os batimentos cardíacos dele já estavam irregulares. Muitos esportistas morrem hoje de batimentos irregulares. Os batimentos estavam irregulares por essa conjunção de fatores. E aí ele teve o que nós chamamos hoje de falência múltipla dos órgãos. E morreu. Mas estava dito dele também, nenhum osso seria quebrado.
E era comum, muito comum naquela época, que para que a morte não se estendesse, para que os condenados não ficassem lá à noite, tivessem que ficar com um serviço extra, eles quebravam a perna, aí o cara já não subia mais, não respirava e pronto, tudo se dava mais rápido. Mas foi dito a respeito do Messias, que nesta dor, algo complementar aconteceria. Mesmo depois de morto, ele diz, eu fui transpassado e água fluiu de mim. E ele diz, o meu coração se derreteu dentro de mim, como cera. Porque chegou um soldado romano, vocês se lembram, e furou. Furou o pulmão e atravessou, provavelmente foi do lado direito, atravessou o pulmão até o coração. E como havia essa cobertura de água, pelo acúmulo, primeiro saiu água e depois sangue. Não se assustem quando vocês encontrarem no Evangelho as descrições de que saiu sangue e água. Está escrito mesmo assim. E não está errado. Mas saiu água e sangue. Ué, mas como as coisas não completam entre si? Simples. No grego, escrito naquela época, você colocava em primeiro lugar a palavra de maior importância. E o sangue é mais importante do que a água. Então coloca o sangue em primeiro lugar e a água depois. É só uma maneira de escrita. Mas isso pouco importa. O que eu gostaria que vocês lembrassem é de tudo que eu descrevi para vocês aqui. Porque toda vez que você pensar no preço que foi pago para que você possa viver a plenitude da vida em Cristo Jesus, é bom que você se lembre disso. Aquilo que nós inocentemente louvamos, de graça recebi, alguém pagou. E pagou caro. Pagou muito caro. Nós estamos falando de um ser sobrenatural que enfrentou isso com uma resistência especial. Nós estamos falando de um ser sobrenatural que se fez carne como eu e você e sentiu a mesmíssima dor que você sentiria nessas circunstâncias. Exatamente igual. Quem em sã consciência pode pensar em impingir um castigo tão duro, tão cruel a uma outra pessoa? Mas isso foi o que o nosso pecado, o nosso comportamento do passado, as nossas transgressões impuseram a Jesus. Por isso que quando alguém disser a você, se você tem um preço, todo mundo tem um preço. Se alguém fala isso do meu lado, eu o amo. E digo, é verdade, todo mundo tem um preço. E o meu já foi pago. E o cara pensa que eu sou vítima do petroduto da Petrobras, da Lava Jato. Não. Eu sou fruto do sangue de Cristo derramado na cruz. Esse preço ninguém pode cobrir. Não há dinheiro, não há poder, não há nada que possa suplantar o preço que foi pago. Nós fomos comprados, redimidos, libertos por esse sacrifício. E por isso que eu estou colocando para vocês hoje, nada do que foi ministrado a vocês, nada do que foi compartilhado com vocês, vai ter eficácia se você não entender o preço que foi pago. Porque as coisas que vêm fácil, vão fácil. Mas aquilo que custa, nós temos a tendência em dar valor. E se não custou nada para você nem para mim, lembre-se,
custou para Jesus. E glória a Deus, porque isso é o mais perto que eu e você vamos chegar desse preço. Por todas essas coisas, nenhum de nós aqui tem que passar por doença. Nenhum de nós aqui tem que passar pela morte. Nenhum de nós aqui tem que ser escravo de ninguém, nem do pecado. Por esse preço é que nós podemos declarar que nós somos livres em Cristo Jesus. Por esse preço nós podemos clamar a identidade dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se isso não for incentivo suficiente para você ter uma vida abundante, para você buscar a alegria e a paz e o privilégio de servir a Cristo, é caso de se converter de novo. É caso de repensar se realmente você entregou sua vida a Cristo. Porque a Bíblia diz que é impossível você matar ele outra vez. É impossível qualquer um de nós fazer ele esse sacrifício outra vez. Agora em 1 Coríntios, só para nós concluirmos esse pensamento. Em 1 Coríntios, vou até olhar aqui. Não. Primeira Coríntios 6, 19. É isso? Não estou chegando nada, mas acho que é. Põe aí, por favor, Vlad. 1 Coríntios 6, 19. Pronto, é isso mesmo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por que eu coloco isso? Toda vez que você pensar em levar o seu corpinho para algum lugar inconveniente, para alguma situação nada edificante, para algum ambiente impróprio, lembre-se que você está duplamente transgredindo. Primeiro você está levando um corpo que não é seu. É seu? Ou então o que está aqui é mentira. Porque diz que o corpo é o quê? Do Espírito Santo. Ele habita aqui e nós temos o privilégio de habitar aqui com ele. Ou seja, não dá para levar esse templo do Espírito Santo em qualquer lugar. Não dá para achar que nós podemos fazer todas as coisas, porque eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono, eu faço desse corpo que eu bem quiser. Pensa bem, eu não quero criar aqui nenhuma polêmica, por favor, me entendam claramente. Mas será que é muito interessante eu pegar o corpo que não é meu e tatuar? Seria bacana se eu entrasse na sua casa e pichasse toda a parede da sala de estar? Seria? A casa é sua, a parede é sua, não é? Aí eu pego o meu braço, que não é meu, e faço nele um outdoor de alguma coisa, de uma figura. Não sei, isso é um pensamento meu que eu estou compartilhando com vocês. Eu não estou aqui criando nenhuma apologia a nada, não. Só estou levando você a refletir. E eu falo isso porque nós fazemos coisas com o nosso corpo que a gente devia pensar algumas vezes, já que ele não é nosso. Nós compartilhamos, é guarda compartilhada. Ele é do Senhor e ele nos empresta para. Então a gente precisa tomar certos cuidados, não é?
Porque quando você pega alguma coisa emprestado, você toma muito cuidado, não toma? Já pegou o carro de alguém? Rapaz, isso é uma responsabilidade que eu prefiro passar longe. Eu raramente fiz isso na minha vida. Porque a primeira vez que eu fiz, eu peguei o carro da minha sogra e roubaram o carro na minha mão. O carro da minha sogra. Você acredita? Eu parei o carro, eu fui na casa do meu sócio, eu não demorei 10 minutos. Não foi, né? Eu não parei o carro em um lugar qualquer. Eu parei debaixo da luz, na frente de uma guarita, que estava na frente da outra guarita, do lado da outra guarita e da outra guarita. De um monte de prédios, de uma rua super movimentada, cheia de carros estacionados. Eu dei 8 voltas e parei no melhor lugar da rua. Subi 10 minutos, voltei, cadê o carro? A sensação pior é, o carro não é meu. Minha sogra tinha uns 4 carros, não era um. Mas ela tinha um ciúme lascado com cada um deles. Jesus tem milhões de corpos, mas ele tem um ciúme lascado com cada um deles. Ele não tem a pretensão de que esse templo de habitação do Espírito Santo seja exposto de maneira desnecessária. Eu não estou querendo ser exagerado com ninguém, não. Eu só estou levando vocês a refletirem por si mesmos o que vocês acham conveniente. Porque algum pode me dizer, mas você gosta da casa pintada lisa, eu gosto da casa pintada estampada. Mas será que é o meu gosto ou será que é a vontade de Deus? Eu dizia ontem, ministrando para os intercessores da igreja, você foi chamado para mudar o destino. E eu repito para vocês, porque todos nós somos intercessores. Intercessão é mudar o destino. E se nós queremos mudar o destino de outros, a começar em mim, quebra coração. Eu preciso mudar primeiro o meu destino. E para mudar o meu destino é simples, é só aceitar que eu tenho um Senhor. E buscar discernir do Espírito Santo de Deus, não ter medo do sobrenatural de Deus. Porque Deus se manifesta de maneira inesperada diversas vezes. Quem já esteve aqui numa quarta-feira já viu o Espírito Santo fazer coisas que você diria, oh! Mas ele é soberano. E ele diz claramente que as coisas dele são loucas para o nosso racional. Nós fomos comprados para fazer a vontade daquele que nos comprou. O nosso caráter não deve ser o caráter de Cristo? Isso não reflete a redenção de Cristo? Jesus está lá com os 12 e mais uns 200 e tantos que estavam mais ou menos quase que todo o tempo ali como papagaio de pirata. E ele faz um discurso que vocês lembram, ninguém gostou. A plateia diz, duro esse discurso. Pô, Ricardo, o que você tinha que lembrar essas coisas que aconteceram com Jesus? Vem aqui de falar de desgraça, vem aqui falar desse sofrimento todo, para quê? Que proveito tem isso? Aí eu vou responder para vocês o que o chefe respondeu para todo mundo. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, o chefe. E depois dessa resposta diz lá Jesus que foram embora vários, inclusive os 200 com eles. E ele, para não ficar nenhuma dúvida, ele virou para os 12 e disse assim, olha, a conversa não vai mudar com vocês também, então se vocês quiserem aproveitar, a hora é essa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele não ama mais a mim do que ele ama a você. Não ama. Nem ama você mais do que a mim. E nem que nenhum de nós aqui. E porque ele nos ama, ele deu o seu único filho, para que através dele nós fôssemos libertos. E estivéssemos com ele eternamente. Não há lugar melhor do que estar no colo do Pai.
Por isso, toda vez que você andar por aí, lembrando de todas as coisas que vocês receberam da parte de Deus, aleluia, lembrem que você é alguém extremamente especial. Tão especial, tão único, tão valioso, que Deus pagou com o que Ele tinha de mais caro para que você estivesse com Ele. Para que você fosse amigo dEle. Um filho querido. Não lembre disso como um momento catastrófico, mas lembre disso como um momento de vitória. Porque é na cruz que nós tivemos a vitória. Nós gostamos de ler a Bíblia e ver os milagres de Jesus nos evangelhos. Uau, é bacana. Mas foi pelo milagre que você foi remido? Não. Nós somos remidos pelo que aconteceu na cruz. Tudo o que se passa nos 4 evangelhos termina onde? Na cruz. Tudo o que de nós e para nós estava escrito termina e começa na cruz. Amém? Que falta de sorte a sua estar aqui justamente comigo encerrando essa noite hoje, hein? Você podia ter tido uma ministração melhor, fala a verdade. Você podia dormir sem essa, não é? Mas, glória a Deus, eu faço lembrar isso, porque isso para nós é um momento de alegria e não de tristeza. É um momento de celebração, porque apesar de todas essas coisas, se você for lá no túmulo de Jesus, ele está vazio. Ele ressuscitou. Ele está aqui, vivo. E habita em cada um de nós. E nós podemos celebrar com alegria, porque isso não termina aqui. Essa festa vai eternamente para todos aqueles que aceitarem a obra da cruz na sua vida. Amém? Vamos orar por isso?